Nessa quarta-feira temos a abertura oficialmente da temporada 2024-2025. Acho que a final da Supercopa da UEFA é esse divisor de águas, até porque ao longo dessa semana as maiores competições vão começar. Então, para quem estava de férias assim como eu, acabou a mamata. Além desse jogo, grande jogo entre Real Madrid e Atalanta, campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid bateu o Dortmund 2-0, campeão da Europa League, Atalanta bateu a sensação Bayer Leverkusen por 3-0. Nós temos a continuação das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, Na Libertadores, o time do Botafogo enfrenta o Palmeiras, é o maior destaque da Libertadores, e o Fortaleza fora de casa enfrenta o Rosário Central. Temos outros jogos também para comentar. E tem o jogo isolado do Campeonato Brasileiro entre Inter e Juventude, voltando a se encontrar depois da eliminação do Internacional pro Juventude na Copa do Brasil. Juventude que depois veio eliminar o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Além disso, nós temos a outra semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. O time do Cristiano Ronaldo, Al Nassr, entra em campo. O Al Hilal está jogando nesse momento, se eu não me engano, que eu estou gravando esse planejamento. E nós temos, obviamente, outros jogos complementares para falar nesse planejamento de trabalho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 14 de agosto. Eu vou começar esse planejamento de hoje deixando aqui uma notícia incrível, que foi a alta do hospital do nosso amigo Lucas Tadiotto. Para quem conhece, obviamente, do canal de Stake Cheia, no Telegram, no YouTube, mas para mim, só o Lucas Tadiotto mesmo, que o conheceu antes desse projeto e há muitos anos é um grande amigo. Fico muito feliz, cara, que notícia foda da saída do hospital do Tadiotto depois. Eu acho que foram mais de 90 dias, no mínimo, tá? Uma quantidade enorme de dias na UTI, depois um pouco mais de recuperação. O Tadiotto já me mandou um áudio ontem, preocupado que a voz dele estava diferente, e não tá nada, tá extremamente igual. O Tadiotto ainda vai passar por um processo ainda de recuperação, Ficou muito tempo na UTI, teve um problema gravíssimo de saúde que, graças a Deus, ele conseguiu ser curado, tá bom? Então queria deixar essa grande notícia para vocês, eu tô extremamente feliz e espero vê-lo em breve. Beleza, meus amigos? Eu sei que vocês estavam torcendo também pela recuperação do Tadi, do Vini, como a Thaís, esposa dele, chama, e ele está recuperado. Graças a Deus, tomara que agora o processo final de recuperação passe, voando. Beleza? Seguindo também como notícia boa, que é a final da Supercopa da UEFA entre Real Madrid e Atalanta. Temos grandes nomes no Real Madrid, que chegamos nessa temporada com o Real Madrid tendo Vini Júnior, provável bola de ouro, a não ser que algo muito político aconteça. Bellingham, Rodrigo e agora Kylian Mbappé, que ataquem. Rapaz, eu ia falar que o Ancelotti ia ter problema para escalar esse time, mas não vai ter não. O problema tem nós que torce pro nosso time aqui do Brasil, que passa os trancos e barrancos. Isso aí que a gente tem problema. O Ancelotti não tem problema não. Fica tranquilo que ele vai dar um jeito. Ele gosta desse tipo de objetivo. E aqui pode ser já o primeiro título do Mbappé com a camisa do Real Madrid. O Endrick também pode ganhar o seu primeiro título. Esqueci de falar do Endrick. O Endrick também pode ganhar o seu primeiro título com o Real Madrid. Vai enfrentar a Atalanta do Gasperini, que depois de muitos anos conseguiu um título importantíssimo para a Atalanta. Foi uma festa danada em Bérgamo. A Atalanta que manteve bons jogadores, contratou outras peças importantes. Não sei se vem para disputar título italiano nessa temporada, mas vem com a chancela de campeão da Europa League e já enfrenta o Real Madrid. É favorito real? Sim, claro, óbvio, Esse jogo, se eu não me engano, vai ser na Polônia, em Varsóvia, mas sim, o Real Madrid é favorito. A gente sabe disso, é um papa-títulos, é um time muito copeiro. A Atalanta muito provavelmente vai jogar de uma maneira mais reativa por aqui, só que aí a gente tem aquela situação, O Real Madrid também é um time muito forte na parte de jogo reativo. Então, temos que tomar um pouco de cuidado. Me parece um pouco mais um jogo de xadrez, aquele deixa que eu deixo. E uma coisa que eu estava observando, não sei se você lembra, as últimas finais de Supercopa, olha só, City e Sevilha foi 1-1. Aí vamos pegar aqui 2022. Real Madrid e Frankfurt foi 2-0. Mais um jogo com apenas 2 gols. Em 2021, Chelsea e Vila Real empataram 1-1. Em 2020... Bayern de Munique e Sevilha empataram 1-1. O gol decisivo foi na prorrogação. Em 2019,
Liverpool e Chelsea empataram 1-1. 2 gols na prorrogação, um para cada lado, e depois penais. O Liverpool foi campeão. Somente em 2018 que a gente teve uma final da Supercopa over, que foi um 4-2 do Atlético de Madrid para cima do Real. Realmente, aquele ano, o Atlético surpreendeu muito o Real Madrid aqui. Mas, de resto, de 2019 para cá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, né? 5 finais, com apenas 2 gols. Então, vamos tomar um pouco de cuidado já nessa saída de pensar num jogo over. Temos 2 equipes interessantes para jogo reativo e existe aí, então, um potencial. Agora, vir com uma expectativa de jogo over já é muito puxado, tá bom? Isso eu já ficaria um pouco mais receoso, porque a Atalanta tem boa defesa, sabe marcar pressão, sabe se defender, sabe marcar bola aérea. A Atalanta não é besta, tá? E obviamente entrando como um azarão, não vai se expor a todo custo. Provavelmente vai deixar o Real Madrid propor o jogo e vai tentar fazer o seu jogo defensivo, né? Não vejo a Atalanta também surpreendendo o Real Madrid assim, nossa, meu Deus, vai chocar o mundo. Mas a Atalanta pode fazer um jogo decente, pode achar um gol, pode se fechar bem, talvez vencer por 1-0. A Atalanta pode segurar um 0-0, segurar um empate. Na última final, o Sevilla também era azarão para cima do City e ele conseguiu marcar primeiro, depois o City conseguiu empatar e aí acabou sendo campeão, se eu não me engano, nos penais. Deixa eu até ver aqui para ver se eu não tô falando besteira, mas eu acho que foi isso mesmo, ó. Exatamente, aí depois nos penais, o Sevilla falhou o último penal. Então, não é assim de outro mundo imaginar de novo uma partida se encaminhando para os penais, possivelmente, tá? Tem potencial para gols? Tem. Qual que é o potencial para gols? Um cenário de gol cedo do Real Madrid, talvez o segundo gol do Real Madrid, uma vantagem por 2-0. Aí você já passa a ter uma Atalanta, só tem um jogo, né? Vindo para cima e o Real Madrid podendo contra-atacar. Esse seria o único cenário que me faria pensar em gols, tá bom? De resto, não pensaria. Vou marcar para correção de preço. Tem super cotação da Betfair, minha parceira, para o Real Madrid levantar a taça, se não me engano, uma cotação de 4, hein? E olha que o Real Madrid já é favorito pra caramba. Ainda tem uma super cotação pro Real Madrid levantar a taça. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Uma cotação de 4 pro Real Madrid levantar o troféu. Vou deixar esse link lá, aqui também na descrição, mas vou deixar também lá no Telegram. Belo preço. Afinal de contas, eu imagino que o Real Madrid vai ter o Courtois no gol, já plenamente recuperado, tá? E Courtois no gol para penais, muito bom, tá? Para mim, Real Madrid favorito. Como um trader, trabalharia ler a Atalanta se a Atalanta não conseguir sair para o jogo, mas sempre tomando cuidado, porque o Real Madrid não é aquele time de marcação-pressão, de rodear a área. O Celotti não gosta muito disso. O Real Madrid geralmente é um time que costuma chamar o adversário para cima, roubar a bola e atacar em velocidade. E como tem velocidade agora o Real, né? Então, tomar um pouco de cuidado, porque talvez esse padrão que a gente espere desse favoritismo do Real Madrid, talvez não se concretize com muita facilidade. Talvez aconteça ali durante 5, 10 minutos, mas não acho que vai ser o tempo todo. A Atalanta, o Gasperini é inteligente o suficiente para fazer, às vezes, a Atalanta marcar um pouco mais em cima, um pouco mais longe da sua área, tá bom? Eu acho que é um jogo pro live, acho que o Real Madrid tem muito mais chance de ser campeão de fato, mas a Atalanta sabe se defender. Levar esse jogo para os penais seria uma boa opção para o time da Atalanta. Real Madrid atrás do placar ou jogo empatado 0-0, eu tô fora de gols. Real Madrid vencendo por 2 gols de diferença ainda no primeiro tempo ou no início do segundo, penso numa situação para buscar mais um gol no over limite. Beleza? Vamos falar de Libertadores da América? Vou começar falando de todos os jogos, né? Não necessariamente do Botafogo. O Peñarol enfrenta o The Strongest dentro de casa com uma cotação de 1,36. Vocês já ouviram aquela piada, né? De que o The Strongest só tem uma força por conta da altitude, né? Com perdão da piadinha. E é verdade. A maioria das vezes que a gente vê o The Strongest jogando fora de casa contra times de outros campeonatos, a cotação do time da casa é muito baixa. Porque a força do The Strongest é utilizar a altitude. No seu campeonato, entretanto, né? O The Strongest é o melhor visitante da competição. Mas quando visita outras equipes fora de casa, geralmente o mercado, ele não dá muita brecha. Ele coloca o Peñarol como favorito. Peñarol, no seu campeonato, tô pegando aqui o campeonato do Peñarol, o campeonato do The Strongest, tá? O Peñarol, no seu campeonato, venceu 8 das 11 partidas que disputou em casa, é o segundo melhor mandante e tem uma excelente defesa. O time do The Strongest é o melhor visitante, venceu 5 de 11 e tem uma péssima defesa. Eu até viria com uma ideia de que o Peñarol poderia se complicar, e até pode,
porque eu não vou apostar nessa cotação de 1,40. Mas a defesa do The Strongest faz eu ter um pouco de dúvida se realmente vale apostar nessa zebra ou confiar nessa zebra, tá? Então eu vou deixar esse jogo aqui como um jogo complementar. Se você vier fazer apenas pela cotação, cuidado, tá bom? Cuidado. Para mim é uma cotação extremamente baixa, mas o The Strongest de fato tem a sua força, com perdão da piada, somente em casa e tem uma defesa muito frágil, tá? Porém, ele vem numa invencibilidade interessante nos últimos jogos. Olha só, não perdeu nos últimos 4 e não perdeu em 8 das últimas 10. Então, tô me coçando para não colocar isso daqui, ó. Favorito pode se complicar, Peñarol. Vou colocar. Favorito pode se complicar. Por quê, Theo? Porque essa cotação é muito baixa, tá bom? The Strongest pode tentar segurar. O problema do The Strongest, como eu falei, é a defesa. Theo, estou no segundo tempo, vendo essa cotação do Peñarol acima de 2, Peñarol amassando o The Strongest. Quero entrar, me segura. Não vou te segurar, pode entrar. Eu acho que é interessante, tá bom? Só nesse cenário. No pré-live, não. Tajeres contra River Plate. Aqui confronto argentino, né? Não tem muito o que a gente fazer. Já vou marcar aqui como um jogo para correção de preço, jogo parelho. Obviamente, o River Plate ele é favorito pela camisa, por tudo que vem apresentando nos últimos anos, mas o cenário do River na Argentina não é bom. O River jogou 4 jogos fora de casa até o momento e não venceu nenhum, tá? Então, muito cuidado, não duvido que o Tajeres possa até segurar o River Plate. Uma dupla chance do Tajeres pode ser interessante. O River, claro, joga aqui para se manter vivo para o jogo da volta, decidindo em casa, muito provavelmente tem mais chances de passar. Mas é um jogo para mim de correção de preço, tá? Para mim, se fosse essa cotação do River fosse mais baixa, também diria que seria um favorito que poderia se complicar. Botafogo e Palmeiras, os líderes do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento, o Palmeiras não, mas o Botafogo ainda sim. E nós temos mais um confronto entre eles. Por que eu digo mais um confronto? Porque recentemente tivemos o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, praticamente, na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 1-0. Antes disso, tivemos talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi a virada do Palmeiras contra o Botafogo no Newton Santos. Então, tem sido um espetáculo à parte, né? Assistir essas duas equipes. Acredito que Tiquinho Soares não vai para o jogo, tô até confirmando aqui, mas eu acho que Tiquinho Soares não vai para o jogo. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui, ó. Tiquinho Soares ficou fora dos últimos 3 jogos em recuperação de dores no joelho. Treinou nessa segunda-feira, dia 12, e pode ficar à disposição do jogo contra o Palmeiras. Então, informação atualizada. Tiquinho pode ser titular no lugar do Igor Jesus. Isso é bom pra caramba pro Botafogo, tá? Isso é bom demais. Do lado do Palmeiras, provável volta do Estevão, né? Ainda é dúvida, mas é provável retorno. E o Mike, acho que não joga, tá? Vai jogar um outro lateral. Giai ou Marcos Rocha? Giai o nome dele? Giai ou Marcos Rocha, provavelmente, no lugar do Mike. O Botafogo, na classificação, ficou na segunda colocação, no grupo com o Júnior Barranquilla, LDU e Universitário Deportes, e o Palmeiras foi líder com São Lourenço del Valle e Liverpool de Montevideo. Mesmo sendo um pouco cobrado nos últimos jogos, o Palmeiras na Libertadores com Abel Ferreira é diferente, tá? É um time que joga muito, é muito respeitado, então o Botafogo tem sim que se preocupar. Afinal de contas, se não fizer um bom resultado, o jogo da volta pode ser difícil. A gente viu agora a situação do Flamengo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Flamengo fez um excelente jogo de ida no Maracanã e isso permitiu com que o Flamengo se classificasse mesmo com a derrota em São Paulo, porque o Palmeiras amassou o Flamengo no início do jogo, mas o Flamengo tinha gordura para queimar. E o Botafogo tem que tentar criar essa gordura. O Palmeiras, já pensando também nessa eliminação na Copa do Brasil, sabe que não pode fazer um jogo tão abaixo como fez contra o Flamengo no jogo de ida no Maracanã. Então ele não pode deixar o Botafogo abrir gordura. Perder por 1-0 aqui é ruim, mas não é péssimo. Igual foi perder por 2-0. Então o Palmeiras tem que sim fazer um jogo um pouco mais cadenciado também na defesa. Se puder surpreender é ótimo, mas tem que se preocupar um pouquinho também com essa questão de gols sofridos fora de casa. Se a gente pegar os dados do Brasileirão, a gente vai ver que o Botafogo em casa é muito sólido, tem uma defesa muito boa, marcou o dobro de gols que sofreu. Perdeu o último jogo dentro de casa, é verdade. Para quem que o Botafogo perdeu mesmo? Em casa foi pro Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro, mas ainda assim continua sendo um dos melhores mandantes da competição. O Palmeiras fora de casa no Brasileiro não engrena, não consegue engatar uma sequência boa.
Vem de um empate contra o Flamengo, não foi um resultado ruim, claro, mas não conseguiu vencer. Então o Palmeiras já está 6 partidas sem conseguir vitória, 3 derrotas e 3 empates. Tem um ataque um pouco pior apenas do que o do Botafogo, mas uma defesa um pouco mais vazada, tá? As duas equipes precisam de praticamente as mesmas finalizações para marcar um gol, o Botafogo um pouquinho menos. Primeiro tempo do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras e o segundo tempo é extremamente parelho. O Palmeiras tem utilizou no jogo da volta da Copa do Brasil, utilizou agora no jogo contra o Flamengo no Maracanã no Brasileirão, muito a bola aérea, tá? O Botafogo também é um excelente time de cabeça, então num jogo parelho como esse, a bola aérea pode sim ser um fator diferencial, e para você que trabalha no trade comprando e vendendo posições, fica atento aos escanteios e as bolas levantadas na área. O Palmeiras tem levantado muita bola na área, principalmente dos lados, tá? Fica de olho nisso. Para mim, jogo parelho, não acho que é um jogo para gols, vou me surpreender se for um jogo over, tá? Não duvido até de um under 2,5 por aqui. Quanto é que tá? 1,57. Rapaz, não duvido, hein? Não duvido de um jogo mais amarrado. O Palmeiras não pode deixar o adversário abrir vantagem, abrir uma gordura, como, por exemplo, o Flamengo fez na Copa do Brasil. E o Botafogo sabe que se não decidir no Newton Santos, a situação fica complexa lá em São Paulo. Na Sul-Americana, nós temos o Rosário Central enfrentando o Fortaleza. Aqui, teoricamente, é o único jogo que importa, né, para nós brasileiros. O Fortaleza com uma cotação de 3. Se a gente pegar os dados do Campeonato Brasileiro, comparado com o do argentino, o Fortaleza melhorou muito nesses últimos 3 jogos fora de casa. Venceu o Cruzeiro, tirou a invencibilidade do Cruzeiro como mandante, né? Venceu o Flamengo, que é extremamente difícil também de se vencer, né? De fazer gol não é, mas de vencer. E empatou com o Criciúma, que é sempre um cenário muito hostil. Mas se a gente buscar o cenário completo, o Fortaleza não vinha engrenando também bons resultados. Nesse momento acabou engrenando, né? Não foi o suficiente para melhorar saldo, não foi o suficiente para melhorar tanto a questão de gols sofridos, mas ainda assim colocou o time do Fortaleza na segunda colocação da tabela do Brasileirão, que já é uma coisa absurda. O Rosário é meio de tabela no argentino, tem bons números dentro de casa, tem uma defesa muito sólida, mas um ataque fraco. Então aqui é outro jogo que eu imagino ser mais amarrado, até com uma provável possibilidade de empate com poucos gols. Por quê? Para o Fortaleza empatar fora seria excelente. Se perder por apenas um gol de diferença também não é tão ruim, né? O jogo de ida não tem necessidade do time visitante se expor se estiver perdendo por 1-0, porque o jogo da volta é em casa. Então não tem necessidade mesmo do time do Fortaleza sair igual um maluco para cima se estiver empatando ou perdendo. Se puder surpreender, óbvio, seria excelente, mas nem sempre dá para fazer isso, né? Jogando na Argentina, um empatezinho seria excelente para o Fortaleza. O problema é jogar muito fechado. Se jogar muito recuado, aí essa correção do Fortaleza no trade pode ser interessante, tá? Até mesmo uma dupla chance ou empate anula do Rosário. Palestino Independente e LDU e Lanús completam a grade. Gosto muito de olhar para esse jogo da LDU. A LDU em casa é um time muito bom de se trabalhar, tá? Dá para ficar de olho, é um time muito forte. Olha só, os números da LDU em casa, ó. É o terceiro melhor mandante, venceu 6 de 8, fez primeiro o gol, né? Marcou, saiu na frente, teve iniciativa em 88% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, sofre gol com alguma frequência, mas marca muito. Então dá para ficar de olho sim, talvez até numa possibilidade de vitória da LDU por aqui. Vou colocar um jogo para pelo menos 2 gols, porque a LDU sofre com muita frequência, mas eu não duvido da LDU vencendo essa partida, tá? Para fechar, vamos falar sobre esse jogo isolado do Internacional contra o Juventude, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter agora vai fazer os seus jogos atrasados, tá conseguindo fazer devagarzinho, né? Por conta de toda aquela tragédia que aconteceu no Sul. O Inter tem 17 jogos e o Juventude tem 20. Então, o Inter tem alguns jogos aí para buscar e dá para se afastar da zona de rebaixamento e tentar se aproximar até ali dos primeiros colocados. Qual que é o problema? O Internacional não vem numa fase boa, né? O Internacional não consegue vencer. A gente pegar os últimos jogos, empatou em casa agora com o Atlético Paranaense, chegou a tomar a virada, foi buscar o empate no último lance do jogo, empatou com o Palmeiras em casa, empatou com o Bahia fora, empatou com o Rosário Central na Sul-Americana. Isso acabou eliminando, né, o Internacional da Sul-Americana, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Rosário, empatou com o Juventude na Copa do Brasil. Enfim, o Inter não vence deixa eu buscar aqui, 12 partidas. É muita coisa. E sofreu gol
nos últimos 12 jogos. Em todos os últimos 12 jogos que o Inter, obviamente, não venceu, ele sofreu gol. Que loucura, né? Vem a 4 jogos sem perder? Vem, 4 jogos sem perder, mas ainda assim não consegue vencer. E joga contra um Juventude que, fora de casa no Brasileirão, é muito fraco, com todo respeito, né? Mas que complicou a vida do Internacional na Copa do Brasil. Venceu o Internacional no Beira-Rio. Acho que o primeiro jogo foi contra o Vasco, que o Internacional fez no seu retorno, e depois enfrentou o Juventude. E ele perdeu por 2-1, acho que teve um gol no finalzinho, né, de contra-ataque, e depois o Internacional foi empatar na casa da Juventude e acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. O mercado compra esse favoritismo internacional mesmo a 12 partidas sem vitória, porque o Juventude fora de casa é frágil, né? Acho que o mercado está pesando um pouco mais a mão por conta da necessidade do Inter, que só está disputando o Campeonato Brasileiro agora, mas a gente tem sempre que tomar cuidado, porque o Inter não consegue vencer. Aliás, pelo menos nos últimos jogos não tem conseguido vencer. Do outro lado, a gente tem o Juventude que não conseguiu vencer nenhuma mísera partida fora de casa. Mesmo jogando em Brasília, onde segurou um empate contra o time do Galo e contra o time do São Paulo, se eu não estou enganado, o Juventude não conseguiu vencer nenhuma partida fora de casa, sofreu 19 gols e marcou apenas 7. Isso acaba forçando um pouco mesmo o mercado do Internacional para favoritismo, né? O Inter sai na frente com um pouco mais de frequência, falha pouco em marcar e sofre gol em quase todas as partidas. O time do Juventude já não consegue sair tanto na frente do placar, mas também falha pouco em marcar e sofreu gol em todos os jogos. O time do Inter e o time do Juventude precisam praticamente da mesma quantidade de finalizações para marcar um gol. A diferença é que a defesa do Inter é um pouco mais sólida. Tá? As duas equipes não têm destaques no primeiro nem no segundo tempo, né? Então é um jogo que tenderia a ser parelho. Era para essa cotação aqui ser parelha, ser uma cotação mais próxima. Por que que não é? Primeiro, porque o Juventude é muito ruim fora de casa. Segundo, porque o Internacional só tem o Campeonato Brasileiro agora para focar. Então, tudo isso o mercado leva em consideração. Mas o Inter não faz bom primeiro tempo, não faz bom segundo tempo. O Juventude também não. Tinha tudo para ser um jogo mais parelho. Porém, a ocasião faz a situação. Nesse caso aqui, o Juventude tem uma defesa muito frágil. O mercado confia muito mais na equipe do Internacional. Pensando nessa fragilidade da defesa do Juventude, somado ao fato do Internacional estar com o Juventude por aqui, né, por conta da eliminação da Copa do Brasil, eu gosto de pensar numa vitória do Inter. Se essa cotação estiver acima de 2, vou olhar com carinho. Tá? O Juventude não é um time besta, mas não tem resultado fora. Costuma jogar muito melhor em casa. Então, se o Juventude vier só para se defender, dá para tentar trabalhar um lei para a equipe em campo no Juventude. Problema, o Inter sofreu gol de contra-ataque para o Juventude na Copa do Brasil. Então, se o Juventude estiver ameaçando contra-atacar, é melhor não tomar essa posição. Tá? Para mim, é um jogo com a provável vitória do Internacional, com uma cotação um pouco mais alta. Eu gosto de pensar nessa vitória e um jogo para mim para pelo menos 2 gols. De preferência, se o Internacional estiver na frente do placar. Somente a necessidade de vitória do Inter e todo o contexto de só estar disputando uma competição faria eu entrar no mercado? Não. Se eu não encontrar um Internacional jogando melhor, tomando conta do jogo, empurrando a Juventude para trás, não dando chance para contra-ataque, mesmo que a cotação do Inter esteja acima de 2, eu não vou entrar. Agora, somado tudo isso com uma cotação melhor, aí pode ser interessante, tá? Juventude vem de vitória contra o líder Botafogo, mas isso foi dentro de casa. Fora de casa, o Juventude tem tido grandes problemas e o Inter tá pressionado pra caramba, principalmente engasgado com o Juventude por conta da eliminação. Vamos montar os nossos jogos complementares para essa quarta-feira na Conference League. O Astana joga o segundo jogo? Isso. Venceu o primeiro por 2-1, não tem necessidade de vitória. Jogo complementar, o Omonia Nicosia enfrenta o MOL, o Videoton, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0, também não precisa da vitória, para mim é um jogo complementar. Na Europa League, Rigas. Primeiro jogo do Rigas foi 2-0, joga em casa extremamente favorito. Não precisa da vitória, vou deixar esse jogo como algo complementar. No Egito, nós temos o já provável campeão Al Ahly jogando contra o Empi. Lembrando que agora, olha que loucura, né? O Al Ahly estava a 20 pontos atrás ou mais e agora ele está a quase 10 pontos na frente da equipe do Pirâmides. Ainda tem um jogo a menos por disputar, vai ser campeão. Com muita justiça, dá para colocar aqui um jogo complementar, o Pirâmides também, e o Zamalek também, né? Não há problema nenhum. Na Copa de Israel, não temos os principais times ainda está lá no início. A Eliteserien também não. Aqui a Supercopa da Arábia Saudita nós temos
o time do Cristiano Ronaldo entrando em campo. Provavelmente, se tiver titular, deve ser o finalista. Nesse momento, deixa eu aproveitar que a gente está no meio da gravação, já ver quanto é que tá a Supercopa aqui da Arábia Saudita. Se eu não me engano, já tá rolando. Deixa eu ver aqui. O Al Hilal jogou contra o Al Ahly. Nesse momento, vai perdendo para o Al Hilal por 1-0. Gol do Firmino, passe do Mahrez. Por enquanto, vai indo para a final a equipe do Al Ahly, que é outra panelinha também, né? E aí teremos ou uma final, se tudo correr desse jeito, contra ou Al Nassr ou Al Tahroun, tá bom? Na Copa da Liga Inglesa, Plymouth Cheltenham, Hull City e Sheffield, quarta-feira, a gente brinca, e o Leeds contra o Middlesbrough. Também são jogos que a gente pode colocar aqui para complementar, né? Tá numa fase bem inicial da Copa da Liga Inglesa. Copa da Argentina, o Argentino Júnior pega o Huracan. Que mais? Lituânia não, Romênia não, Copa da Rússia não, Copa da Eslováquia também não. Agora que já tá começando os campeonatos maiores, a gente pode ficar um pouco mais chato, né? Falar, não, esse eu não quero não. Ó, amistosos. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de amistoso. Segundo time do Bilbao, né? Não tem muita coisa boa não. Outros amistosos aqui, ó, não. A maioria dos times maiores já fizeram seus amistosos e já estão preparados para começar nas suas competições. Não tem mais amistoso bom de se fazer, tá? Então eu vou deixar o nosso planejamento linkado aqui embaixo. Também vou deixar aquela super cotação para o Real Madrid levantar o título com uma cotação de 4. Só porque eu acabei de gravar, o time do Al Hilal empatou com o Mitrovic. O Mitrovic empatou o jogo. O Mitrovic faz muito gol por lá. É isso. O espaço está aberto para vocês. Muito obrigado pela sua companhia e eu vejo você amanhã. Um grande abraço.